Meu irmão, minha irmã, você sabe que eu estou nesse canal aqui para trazer a você a verdade. Estou aqui falando a verdade dentro do contexto da Congregação Cristã no Brasil. E por conta disso eu sofro vários processos que são movidos contra mim, não só pela Congregação Cristã no Brasil, cooperadores, anciões e assim por diante. Eu sou uma pessoa sozinho, único, sou um pai de família. Eu não tenho o tamanho e o porte de uma Congregação Cristã no Brasil, que é bilionária. Por isso eu peço a sua ajuda, irmão. Faça uma oferta nesta conta aqui abaixo. Essa conta é exclusiva para os processos. Aqui é para pagar as custas processuais e eu estou precisando de um reforço. Se você concorda com o que eu falo, faz uma coisa, contribua, ajuda, faça a sua parte. Pensa assim, não, esse rapaz está aí lutando e falando a verdade, não vou deixar ele sozinho, vou ajudar ele também. Faça a sua contribuição para me ajudar, para que eu continue aqui fazendo esse trabalho, ok? Agradeço a todos vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus. Meus irmãos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a fala dessa mulher, que é um retrato fiel de quando o castelo de fantasias que a CCB cria na cabeça dos seus fiéis, de que Deus vai virar os seus cativeiros, de que eles serão abençoados, de que as palavras vão se cumprir na vida deles. Quando tudo isso cai por terra, quando eles acordam, está aqui. A frustração dessa senhora é de se assustar. E o que sobrou para ela? Porque é óbvio, olhando e analisando o vídeo, você percebe que ela nunca foi cristã. Então, o único caminho que sobrou para ela é a transição do fanatismo para o ceticismo. A fala dela beira o ateísmo, tudo isso por culpa de uma seita que não prega o evangelho, mas ilude as pessoas com promessas que Deus nunca fez. É o que você vai ver agora na análise desse vídeo. Meus irmãos, vocês lembram dessa live que eu fiz reagindo o vídeo daquela advogada e promotora, defensora ferrenha da Congregação Cristã no Brasil, dizendo que se alguém chamasse a CCB de seita, que o caldo ia engrossar, que se ela fosse do grupo jurídico da CCB, o caldo ia engrossar para todo mundo, para todos os críticos. Vocês lembram? Lembram dela? Pois é, a mesma pessoa. Agora, parece que está acordando desse sono de zumbi. E eu recebi esse vídeo. Esse vídeo que nós vamos analisar agora, esta senhora completamente irreconhecível, desolada, questionando a própria fé. Eu quero dizer que eu não fico feliz com a dor dela, com a frustração dela, de modo nenhum. Mas eu preciso mostrar para vocês o que acontece nas pessoas que confiam cegamente nos anciões da CCB. Por que cegamente? Porque não conferem na Bíblia. Essas pessoas não gostam de estudar a Bíblia e simplesmente terceirizaram seus cuidados da sua vida espiritual na mão desses idosos. O problema é que muita gente vai acordar quando não há mais tempo. Bom, nós vamos analisar o vídeo dessa senhora, que eu acho muito importante, relevante. Guarda aí na sua memória. Essa senhora aqui, essa é a live, e eu vou colocar essa live na descrição desse vídeo. Foi uma live muito boa, interessante, engraçada também. A live é muito engraçada, aonde eu reajo ao vídeo dessa senhora completamente indignada e defensora ferrenha, dizendo que o caldo ia engrossar para quem chamasse a CCB de seita. Pois é, não passou aí nenhum ano, não deu nenhum ano, né? A conta chegou para essa senhora, ela está acordando. Ela está percebendo agora que o que nós falamos e denunciamos aqui é a mais pura verdade. Bem, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Josafá Agra. Sou crítico da Congregação Cristã no Brasil. Sou nascido e criado na congregação, batizado em 2001. Tem esse canal aqui para nós analisar e examinar toda a estrutura CCBana, desde as suas pregações aos seus ensinos, tópico de ensinamento
e qualquer outro tipo de manifestação dos recebendos nas redes sociais. E por que eu faço isso? Para abrir os teus olhos, para mostrar que você está sendo enganado. Bom, se você não acredita em mim, fica até o final. Vamos ver o que a senhora tem para falar e aí depois você comenta aí embaixo. Pode ter certeza que eu vou ler e vou responder todos os comentários. Bom, dito isso, vou soltar o vídeo dela e nós vamos analisar. Essa aqui é a live que eu já falei anteriormente. O link dela vai estar na descrição desse vídeo. Que caso queira assistir, vá na descrição depois e assista. Mas antes, vamos analisar o vídeo dessa senhora completamente desolada. Questionando a minha fé. Hoje tô indo dormir, vocês podem ver, tô aqui com meu roupão, cabelo penteado pra dormir. E tô aqui questionando minha fé. Por que eu tô questionando minha fé? Eu acho que talvez a maioria das pessoas já passou por isso, mas outras não. Eu tô num processo com Deus faz 9 anos. Não faz 9 dias, não faz 9 meses, faz 9 anos. E dentro desse processo, eu vi muitas palavras, muitas profecias, e nenhuma delas se cumpriu até agora. E dentro desse processo, eu fui mudando muito, fui amadurecendo muito, principalmente em relação à minha fé. E eu cheguei num ponto que eu tô questionando a minha fé. Eu acredito que a minha fé foi irracional. E eu acho que a nossa fé tem que ser um pouco mais racional. Eu tô passando por uma calúnia, uma mentira, uma difamação. Aqui vai o primeiro ponto de observação. Desculpa, vou ter que fazer minhas pausas aqui, irmãos. Que ela disse que ela tem um negócio com Deus, que ela está aguardando, né? Que ela foi buscar as palavras. Aí, aqui começa o problema. Como que a senhora sabe que foi Deus que te prometeu essas coisas? Sabe quando você está na sua casa e um parente seu encontra uma pessoa na rua e de repente resolve fazer um negócio com aquela pessoa, dizendo que você mandou fazer, mas você nem sabe daquela conversa. Você nem sabe que aquilo está acontecendo. Mas a pessoa que fechou o negócio tá lá na casa dela dizendo o seguinte: estou esperando o fulano vir aqui saldar o seu compromisso, a sua dívida comigo. E você nem sabe que aquilo está acontecendo. É mais ou menos assim. Deus não mandou eles falar nada. Não é porque o homem diz na tribuna, Deus manda dizer, ou ele até tem a ousadia de pregar na primeira pessoa, que é isso a coisa mais comum na CBA. Eu vou entrar na sua vida, eu estou dizendo que eu vou fazer uma obra, pregando na primeira pessoa, como se ele tivesse possuído por Deus, encarnado por Deus, e não tá. Não passa de mentira, de engodo. Mas como você se livra disso? E como você vai saber que isso não vem de Deus? Através do estudo e do exame da Bíblia. A Bíblia, uma das funções delas é essa: abrir os nossos olhos para que você não seja enganado e caia em frustrações. Ela está questionando a fé dela. Que, em outras palavras, né, ela está querendo dizer: estou questionando Deus, porque Ele me prometeu e até agora Ele não fez. Estou questionando Deus. Ou seja, essas pessoas, gente, muitas das vezes acham, em primeiro lugar, ela acha que está na melhor igreja do mundo. E ali, então, ela sai frustrada. Então, ela pensa no seguinte, ela faz uma equação matemática rápida e lógica na cabeça dela. Se eu estou no melhor lugar, que essa é a melhor igreja, e nessa melhor igreja, esse Deus me enganou, então ele não está em mais lugar nenhum. O que ela faz? Abandona tudo e vira ateu. Esse é um problema muito grave. Mas é óbvio, o diagnóstico que eu faço aqui, essa senhora não é convertida de verdade, não é cristã. Porque o cristão, ele vai atrás de Cristo e não de profecia, não atrás de profetado. Mas vamos ouvir. Aí agora ela começou a relatar que ela estava passando por uma dificuldade, né, muito grande, de calúnia, e recebeu umas profecias. Todo mundo recebe esse tipo de profecia, gente.
principalmente se for em oração particular. Não, porque Deus viu o seu choro e Deus vai te exaltar, ele vai pesar a mão em quem está fazendo isso para você. Essa promessa é as mais padrões que existe na CB, né? E as pessoas ficam aguardando 20, 30, 40, 50 anos essas profetadas. Ou seja, a vida toda vai embora. Ou seja, você perdeu sua vida esperando uma coisa que Deus nunca te prometeu dar. Vamos ouvir. Por causa dessa calúnia, dessa mentira, a qual Deus não desfez ainda em 9 anos, eu perdi muita coisa na minha vida. E isso afetou meus filhos, principalmente meu filho mais velho, que tá com depressão por conta disso. Eu tive depressão e ansiedade por conta disso. Deus não me poupou de nada. Até aí, tudo bem Deus não me poupar de nada. O problema foi que em 9 anos nenhuma palavra, nenhuma profecia se cumpriu com relação a isso. Inclusive, eu perdi uma casa. Eu tinha uma casa que valia 3 milhões. E por causa desse processo que eu tô passando, vou... Dá uma pausa aqui, irmão. Ela está aguardando Deus agir em uma calúnia que já dura 9 anos. Ou seja, se essa calúnia como é que fala? É o fator preponderante para a derrocada da vida dela, como ela está falando que perdeu até casa. Ou seja, é completamente inviável. Deus deixa você 9 anos sofrendo por calúnia, ou seja, já foi 9 anos embora. Ou seja, isso já é martelo batido no julgamento moral das pessoas. Pá, é martelo batido. Não faz nem sentido mais Deus resolver isso aí. As pessoas já te julgaram, já estão tocando a vida dela, nem lembram mais de você. Ou seja, é a mesma coisa. Eu vou tentar te dar um exemplo. Vamos supor que tem uma pessoa que tem um problema grave, uma deficiência. Ele é um deficiente físico grave. E aí ele ouve uma profecia de que Deus vai curar ele. E aí ele vive dos 10 anos de idade, vamos supor dos 10 anos, ou até mesmo ele nasceu assim. Vamos supor. Ele vive a vida dele inteirinha e Deus só resolve fazer um milagre quando ele está com 80 anos. Faz algum sentido para você? Ou seja, qual o efeito prático desse milagre? Ou seja, o que esse milagre proporcionou para a pessoa? Nada. Porque quando ele foi curado, ele já estava morrendo de outra coisa, de tão velho que estava. Ou seja, qual que é o efeito prático de Deus agir em uma calúnia que já se passaram 9 anos? Nenhum efeito prático. Outra coisa, Deus nunca prometeu que ia julgar as nossas causas aqui na terra, julgar as calúnias, as difamações. Ao contrário, os apóstolos e os discípulos foram difamados e ninguém esteve lá para defendê-los. Ninguém. Paulo difamado, Pedro difamado, todos eles foram difamados. Alguém apareceu para... Não, ninguém apareceu para defender, nem Deus apareceu lá para falar assim, eles são inocentes. Ao contrário, morreram. Então, essas pessoas deveriam pensar um pouco, será que eu sou melhor mesmo que as pessoas da Bíblia? Porque se Deus não julgou causas nem de santos homens como os apóstolos, os demais discípulos, e aí Deus resolve que eu, o cecebianinho, não posso passar nenhum tipo de aperto, nenhum tipo de calúnia, nenhum tipo de mentira. É se achar mesmo maior, mais privilegiado até mesmo do que os apóstolos, você não acha? Vamos ver aqui o restante da fala dela. Por causa desse processo que eu tô passando, a casa foi leiloada a 1.300.000. Eu perdi de um dia pra noite meu único bem, meu patrimônio. E assim, Deus não podia ter me avisado que eu ia perder a casa pra eu me transformar, pra eu ir atrás. Deus não podia ter tomado o coração de alguém? A dívida era muito pequena em relação ao valor da casa. Deus sempre falava que ia ter vitória. Então, dentro do meu coração, eu falei assim, vitória, Deus vai tomar um caminho. Deus não tomou. Deus não tomou nenhum caminho. Aí você vai vendo ela questionando Deus.
Você prestou atenção quando eu falei no começo? Ela falou, estou questionando a fé, mas não, ela está questionando Deus. Às vezes tem receio de falar a verdade. Ia ficar muito forte. Eu estou questionando Deus. Né? Por quê? Ela ouviu o profetado. Esse é o problema do CCBano, gente. Esse é o problema do CCBano. Eles são enganados por homens. E até quando eles percebem que tem algum problema, eles não conseguem enxergar quem é a verdadeira causa do problema. Eles jogam a culpa em Deus. Imagina Deus ouvindo isso agora, falando assim, filha do céu, você parou para pensar um minuto que eu não mandei ninguém falar isso? Você está me questionando, você está me indagando de coisas que eu nunca disse para você. Outro detalhe aqui, é que as pessoas arrumam os seus BOs, como todo mundo tem, os seus problemas na vida, e jogam nas costas de Deus para Deus resolver. Estou falando isso dentro da ótica CCBana, né? Da ótica CCBana que acha que Deus resolve tudo. E aí eles jogam nas costas de Deus para receber. Mas Deus já atuou nisso. De que forma? Ele te deu inteligência, ele te deu uma cabeça, um cérebro, né? Você tem boas faculdades mentais para que você resolva os seus problemas. Para que você veja o melhor caminho. Será? Aí eu inverteria a pergunta para essa senhora, falando, será por que Deus não me avisou antes? A dívida era pequena perto da casa que eu acabei perdendo. A dívida não era lá aquela dívida, porque era uma dívida pequena, era só ir lá e resolver. Eu inverto a pergunta aqui. Será que você não poderia ter visto isso? É sério que a justiça chegou e tomou sua casa sem você saber de nada? Não tinha nenhum processo em andamento? Não teve nenhum aviso? Não teve nada? Eu acredito que tem alguns avisos. Eu acredito que se você estava devendo alguma coisa, essa dívida você deve ter sido avisada. Então como é que está botando a culpa em Deus? Se Deus deixou todas as ferramentas, os mecanismos aí para atuar em favor do que é correto e da justiça. Aí a pessoa quer que Deus não importa. Eu vou na sua casa, eu fico falando glória sem parar para o seu nome, eu falo aleluia sem parar, que eu já falei sobre isso aqui. Esse povo dá glória e aleluia no automático, não sabe nem o que estão fazendo. E isso para Deus não vale absolutamente nada. A religiosidade humana, Deus não quer, não gosta. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para você fazer isso, você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, você tem que estudar a Bíblia. E Bíblia é uma coisa que o CCBano não gosta. Portanto, o CCBano é apenas um religioso. Então você tem aqui essa senhora questionando Deus. Por que é que Deus não me ajudou? Como se Deus tivesse olhado para ela e falado, não vou te ajudar não, estou com preguiça hoje. Parou para pensar que Deus nunca mandou palavra nenhuma para você? Viu agora os nossos questionamentos aqui, se é verdadeiro ou se não são? Aqui nesse canal, o que passou de gente por aqui atropelada pela CCB não está escrito. E está aqui essa senhora, mais uma vítima do sistema da profetada da CCB. Vamos ouvir o restante do relato. No primeiro leilão eu orei muito para não ser vendida. E não foi. Pior, porque foi vendida no segundo leilão, que a pessoa pode oferecer qualquer valor. Mesmo abaixo do valor, bem abaixo do valor da avaliação, até metade ou menos. E o que acontece? Isso foi no começo de 2025. Nunca veio palavra falando, me avisando, me alertando. Em 9 anos. E depois, eu entrei com um processo e ainda Deus falou que ia ganhar. O juiz indeferiu tudo. Não terminou o processo ainda. Mas por que eu vou me culpar? Aí, ó. Continuou buscando palavra. Continuou, insistiu. Não, eu vou buscar a palavra porque Deus vai falar. Esse é o reflexo do CCBano padrão. Eles não vão para a igreja para adorar a Deus. Eles não vão lá para saber mais sobre Jesus. Eles vão para a igreja para ouvir coisas sobre a vida deles, se Deus vai resolver os problemas da vida deles. Como eu estou cansado de falar isso aqui.
E sabe quem é que fala na boca daqueles homens? Porque Deus não está preocupado em te dar resposta dos problemas da sua vida. Quem fala na boca daqueles homens são os demônios. Quem mente, engana, são demônios. E aí tem um monte de pessoa, como tem relato no canal aqui, de que entregou na mão de Deus, deixou de agir, deixou de fazer o que tinha que ser feito para esperar que Deus ia agir e acabou se dando mal, né? Foi omisso na própria causa. No caso dessa senhora é completamente confuso. Ela entrega na mão de Deus, mas ao mesmo tempo ela entrega na mão da justiça, ou seja, ela quis fazer do jeito dela, ela correu atrás. Tem CCBanos que ainda é mais sincero do que ela. Ele se lasca mesmo entregando na mão de Deus, que não está entregando na mão de Deus coisa nenhuma. Eu canso de falar isso aqui. Deus não está mandando vocês entregar nada na mão dele, né? Essas pessoas mais honestas entregam e ficam esperando Deus. Eles ficam lá esperando. Vamos esperar e acabam se arrebentando. Essa senhora não. Ela foi buscar a palavra e ao mesmo tempo foi agindo também. Ou seja, vamos supor que Deus realmente ia agir. Ela tumultuou todo o negócio, né? Vamos supor, tá? Que Deus falou, não, eu vou fazer uma obra. Aí ela vai entrar na justiça e Deus falou, meu Deus, agora está me atrapalhando, eu quero fazer a obra. E ela abriu outro processo e a coisa vai e vem. Só causa mais confusão. Olha aí o resultado de uma igreja falsa que fica prometendo vitórias e virada de cativeiro. Olha o prejuízo. É uma vida toda jogada no lixo. Vamos ver. Então eu tô me questionando a minha fé. Porque sempre a culpa é nossa. Sempre a gente que não teve fé suficiente. Sempre a gente que não orou o suficiente. Não jejuou o suficiente. Eu orei. Eu fiz campanha. Eu jejuei. Aí, ela tá falando. Mas por que a culpa é nossa? Que a gente teve... Mas eu orei. Eu fiz campanha. Esse negócio de campanha tá estranho, minha filha. CCB não faz campanha, não. Essa palavra campanha nem existe no dicionário da CCB. Tá estranho esse negócio de campanha. Ou você veio de seitas, né? Como fala assim, ou você veio de alguma seita, né? Ou você andou pulando o muro, sei lá o que você andou fazendo na CCB, né? Falo religiosamente. Mas ela tá falando, ela tá questionando aí, porque eu orei, eu fui para lá, e ela continua indagando Deus. A raiva dela é com Deus. Ela não consegue acreditar que foi aqueles velhinhos da cabeça branquinha que tá lá na frente e que tá mentindo para você, dizendo coisas que Deus nunca mandou eles falar. Vamos ouvir. Eu me consagrei, eu fiz jejum de Esther, jejum de Daniel, campanha das 7 semanas, passei madrugadas viradas no joelho. Aí, a pessoa fez campanha, jejum de Daniel, de Esther, que eu nem sei que existe esse jejum maluco de jejum de Esther e Daniel, porque a pessoa está procurando com o seu próprio esforço, gente. Tá? Essas pessoas aqui estão indo atrás das coisas dessa vida. E esse tipo de crente aqui, ó, é o que mais tem, é o que mais está lotado. Pessoas que pensam em Deus como um resolvedor de problema. Eles vão na igreja para fazer uma troca. Eu estou indo lá cantar hino para você, te adorar, mas eu estou com uma causa, eu estou fazendo umas orações aí, eu preciso que você me ajuda. É mais ou menos isso que eles estão fazendo. É a mesma ideia da adoração de outros deuses. Os outros deuses, os deuses pagãos, é assim, você o adora, ou faz oferenda para ele e tudo, e ele atende os seus pedidos. É uma troca. Mas com Deus não tem troca. Não tem troca nenhuma. Ele deu o seu filho por nós, e isso já deveria ser bastante. Muito. Morreu no nosso lugar para nos salvar. E depois disso, o filho diz para nós, buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Mais nada. Não existe no Novo Testamento nenhuma promessa que Jesus fez de virada de cativeiro, que ele vai atuar na sua causa, que vai resolver os seus problemas. Nada. Esses homens, muito ignorantes na fé, ou malandros, eu não sei, eles vão buscar base para fazer profetada no Velho Testamento, que são profecias feitas para aquele povo de Israel e para aquela época. Não é nem mais para a época de hoje. Vamos terminar de ver o áudio dela? Eu vou deixar rodar tudo. E assim, eu não quero prêmio de consolação.
ai, aquilo não aconteceu, mas vai acontecer isso. Porque assim, eu me sinto lesada, entendeu? A única coisa que me confortaria seria a justiça. E, né, dizem que Deus é justo, acredito que ele seja, já não sei mais. Olha aí, tá duvidando até se Deus é justo ou não. Ela não quer prêmio de consolação. Ela quer a causa na mão dela, né? Dizem aí que Deus é justo, mas eu já nem sei mais se ele é justo ou não. Essa mulher, ela é uma ateia. Ela é ateu. Ateu, crente de verdade, jamais nem pensa nisso. Porque ele não tem dúvida alguma no amor e na bondade de Deus. Vocês estão entendendo? O evangelho te desperta para o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro não está atrelado à busca de coisas dessa terra. Você pode estar, meu irmão, afundado no maior problema que pode existir no mundo. Deus, não é a causa da sua adoração por resolver seu problema. Ele é porque te amou primeiro. Simples assim. Vamos ouvir o restante aqui? E muitas pessoas falavam pra mim, vende essa casa, vende essa casa. E eu ficava na expectativa da palavra, porque a palavra falava, não, você vai ter vitória, eu vou pagar suas dívidas. E agora, Deus prometeu uma exaltação, eu tô vivendo de vender minhas coisas usadas, porque eu tinha muita coisa. Olha aí, gente. E depois ela vai falar, ela vai dizer que Deus não avisou ela, não fez nada. Olha aí, ela tá acabando de falar que teve um monte de gente falando para ela, vende essa casa, enquanto há tempo, ou seja, você vende a casa, pega o dinheiro, paga a dívida, né? Provavelmente deve ter sido uma casa comprada por financiamento, né? E tá aí, lembra aquela historinha lá do camarada que tava se afogando e que queria ver Deus? Ele queria que Deus o ajudasse, que Deus o socorresse. Aí chegou lá um barco pedindo para ele, vem cá, entra no barco. Eu vou falar, não, eu só saio daqui se Deus me tirar. Eu quero que Deus me tire. Aí chegou um navio e falou, entra aqui, moço, você vai afogar, você tá morrendo. Eu só saio daqui se Deus me tirar. Aí chegou um helicóptero. Chegou um helicóptero lá e falou o seguinte, sobe aqui, moço, você vai morrer afogado. Eu só saio daqui se Deus me tirar. Resultado, o homem morreu. Aí ele chegou lá no céu brabo demais, mais brabo. Chegou lá no céu, falou, Deus, eu confiei que você ia me ajudar. Mas você me enganou. Eu morri. Eu confiei minha vida, eu falei, não, Deus vai me... Eu toquei na igreja por tantos anos, eu era cooperador, eu ajudava na Santa Ceia, mas você me abandonou, eu morri. Por que você fez isso? Aí Deus vai olhar pro rapaz e falar assim, mas filho, quem disse que eu te abandonei? Você queria que eu fosse lá pessoalmente para te ajudar? Não dá, né? Eu mandei lá um bote, você não quis. Eu mandei um helicóptero, você não quis. Eu mandei um navio, você não quis, rapaz. É teimoso, hein? Aqui, olha. Essa ilustração cabe com perfeição nessa senhora. Deus mandou um, Deus mandou outro, Deus mandou outra pessoa falando para ela, vende, vende, vende. Aí Deus olha lá para Miguel. Miguel, não tem mais ninguém para nós mandar? Fala, não, senhor, já mandamos lá 50 pessoas nela, falando para ela vender, né? E vai ter que ser o senhor mesmo. Aí Deus diz, não, mas se eu for lá, se eu mesmo for lá pessoalmente, ela morre, porque ninguém pode me ver e ficar vivo. Mas não, é sério, Gabriel, não tem mais ninguém? Não tem, senhor. Aí a mulher perde a casa e vai jogar a culpa em Deus. Porque Deus, né? Por quê? Ela acaba de relatar aqui. As pessoas estavam dando o conselho correto para ela. Vende a casa, porque você ainda consegue pegar o retorno e pagar a dívida. Mas ela falou, não, eu vou ficar esperando na palavra. É assim, gente. Como eu busco a palavra aí, Deus tem que me dar o que eu quero. O que ela queria? Não quero vender minha casa. De jeito nenhum. Eu não quero. Então eu vou ficar esperando na tal palavra. Tá aí, ó, a situação. Feia. Quebrou a cara. Vamos ouvir o restante. Para poder, quem sabe, iniciar uma outra jornada em outro lugar. Mas
eu não me sinto exaltada com esse final. E aí eu tô me questionando, sabe? Não só isso, mas muitas coisas que acontecem que mudou bastante a minha fé. Tem que ser mais razão, menos emoção. A palavra correta para você é menos profecia, menos profetada. Vai estudar a Bíblia, minha filha, para você não quebrar mais a sua cara. Vai estudar a Bíblia para você não quebrar sua cara de novo. É a mesma coisa que a pessoa está dentro do galpão com seu barquinho pintado com cor de aço. Ele olha para aquele barco, esse barco é muito forte, é maravilhoso, pintado de aço, que é dentro da igreja. Está dentro da igreja, parece de aço. Aí quando lança no mar, que vai tentar atravessar o oceano, vem vento, vem chuva, vem tudo. E aí a tinta sai e você vê que o negócio era feito de papelão e se afunda e quebra a cara. É igual aqui, você recebendo, tá lá dentro da igreja, vem profecia, eu vou virar seu cativeiro e sai de lá se sentindo poderoso. Ah, mas não tem nada nessa vida que vai me parar e eu vou ganhar o que eu preciso, Deus vai pôr na minha mão. Aí vem a vida verdadeira. Chega a segunda-feira, que é o dia depois do culto, vem a terça, quarta, quinta, aí vai chegando o oficial de justiça em casa, vai vindo as coisas, aí você vê que na verdade tudo era papelão, que é o que essa senhora está fazendo agora. Não passava de papelão tudo que eu acreditei. Acorda, minha filha, vai continuar sendo enganada. Enquanto você não enxergar de fato aonde está o problema, você vai cair nele de novo. É óbvio que você vai cair nele de novo. O problema está nas profecias e as profetadas da sua igreja. Meus amigos que estão na congregação cristã no Brasil, olhem para essa mulher, uma defensora ferrenha das doutrinas da congregação cristã no Brasil como graça de Deus, e brava e irritada com as nossas denúncias de que lá não passam de pura profetada. Não espere que o mundo desabe na sua cabeça. Não espere que as coisas vá para o ralo. Para entender que o sistema religioso da CCB não te salva, que não é Deus quem fala naquela tribuna. O sistema quer você por perto, enquanto você é útil, enquanto você tem saúde, enquanto você tem dinheiro. Porque no dia em que o teto cai sobre sua cabeça, no dia em que seu barquinho afunda, eles vão te isolar para que você não seja a prova do que eles falam ali em cima, não passa de pura mentira. Pode ter certeza que essa senhora vão começar a olhar para ela com estranheza, com frieza, porque ela já não é mais uma adoradora fiel, ela já é algo preocupante para o sistema. A vida dessa senhora e o testemunho dela pode ser algo para abrir os olhos de outras pessoas, e isso o sistema não quer. Então pode ter certeza que ela já está na lista daqueles que serão queimados pelo sistema. O meu apelo a vocês é: saiam desse sistema mentiroso de falsas profecias enquanto há tempo, enquanto você tem vida. Venha para o lado do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde a segurança e o nosso bem-estar está na promessa que Ele fez de que vai nos buscar. O nosso consolo está na certeza da nossa salvação. Nós não dormimos mais com medo, não dormimos mais preocupados. Nós vivemos o nosso dia, a nossa vida, sabendo com toda certeza que estamos salvos por Jesus Cristo. Agora, se você está cansado desse sistema, dessas mentiras, dessas falsas profecias, você que está esperando o cumprimento aí já faz 10, 15, 20 anos, o que mais você vai ficar esperando? Mas quanto tempo você vai ficar esperando nisso aí? Venha para a palavra de Deus verdadeira. Comece estudando a Bíblia. Abra os teus olhos enquanto você ainda está no caminho, está vivo. Não espere o dia em que o seu arrependimento possa não valer mais nada, que é depois da morte. Deus abençoe a todos e fique esse vídeo de alerta para todos vocês. Fiquem na paz
e com o Senhor Jesus.